Tudo começa com a Ana Bruxa dizendo ao Amador que descobriu que o primo da Malu, o Daniel, quer se casar com a Rosa. O Amador diz que deve acusar ela por bigamia porque ela ainda está casada com o Vicente. Já a Ana Bruxa responde que eles estão atrás do Vicente para que assim venha conseguir o divórcio. Já o Amador pensa um pouco, depois se levanta e diz que ele é brilhante e diz que acabou de pensar uma coisa e pergunta se ela sabe o que é, e a Ana Bruxa responde que não. O Amador diz que é uma coisa sensacional e a Ana Bruxa diz que tudo bem e pede para que então ele conte logo o que é. O Amador diz que teve uma excelente ideia para arruinar a vida da Rosa e que por consequência também vai arruinar a vida do irmão dela, o operador de ceguinhos, se referindo ao João Miguel. A Ana Bruxa diz que isso será perfeito porque quanto mais vulnerável deixar o João Miguel, mais fácil será manter ele na linha e ao lado dela. Depois a Ana Bruxa vai colocar um pouco mais de bebida e o Amador pergunta o que ela acha dessa ideia dele e a Ana Bruxa dá parabéns e diz que ele é um gênio. O Amador responde que já sabia disso e fala que o Vicente não vive mais no lugar onde vivia com a Rosa e que às vezes eles se comunicam através de e-mails e que o único que sabe onde o Vicente está morando nesse momento é ele, o Amador, e que nesse caso, como ele não vai dizer nada à Rosa, então ela, a Rosa, não vai conseguir encontrá-lo. A Ana Bruxa completa e diz: então a Rosa não vai poder se casar, o resultado nos beneficia. Muito bom o seu plano, Amador. Logo depois a cena vai para a Cecília, que está visitando a Malu, e ela pergunta a Malu quem foi que veio visitar ela ali, e a Malu diz que foi a Beatriz, que saiu há poucos minutos e que está chorando muito pelos cantos com tanto sofrimento. A Cecília pergunta se ainda não devolveram o menino e a Malu fala que não, que ele ainda não apareceu e que sente muita pena porque ela sabe muito bem como é sofrer com o menino quando ele não aparece. A Cecília, por sua vez, acaricia a filha e a Malu pergunta onde que está o Joãozinho nesse momento. A Cecília fala que ele está na casa dela e muito bem cuidado pela Candelária e que ela não deve se preocupar com ele porque o filho dela é querido por todos. A Malu fala que ela não sabe o quanto que ela morre de vontade de ter ele ali novamente nos braços delas porque vai ver que é capaz de ele ter até esquecido dela. A Cecília fala que não, que isso é uma coisa que nunca irá acontecer e que o problema é que ali não pode trazer ele. A Malu diz que é verdade porque ali no hospital não pode trazer crianças. A Cecília diz que em breve ela vai estar com o filho dela porque já já vão dar alta a ela e que ela vai voltar para a casa dela onde todos estão esperando por ela ansiosos. A Malu fala que tem muita vontade de voltar para casa com o filho dela, com a Cecília, com quem tanto se preocupou com ela e que quer ficar sozinha com o filho dela e com sua família e que não aguenta mais ter perto dela tantos médicos. Já o Miguel vem conversando com o Rafael e diz que ele notou muito bem como a Malu abraçou ele e o Rafael, meio que raivoso, fala que a Malu não é uma garota fácil e que ele pode ter certeza disso. O Miguel afirma novamente que viu como eles se abraçaram e que sabe muito bem o que viu. Já o Rafael diz que nada poderia dar maior prazer a ele, mas que ela, a Malu, não pode amar ele, o Rafael, como ele, o Miguel, está pensando. O Miguel diz que acha que sim, mas afirma ao Rafael que mesmo que ele tenha sido escolhido, ele, o Miguel, nunca vai deixar de lutar por esse amor. O Rafael diz que não entende mais porque ele mesmo tinha dito que isso não seria uma guerra. O Miguel, então, bem firme, fala que não importa o que ele disse, porque não pode falar que não ama ela, porque isso seria uma mentira, porque o amor dele, do Miguel, vai além das suas forças e diz ao Rafael que apenas quer pedir um favor a ele. E o Rafael pergunta qual. Miguel diz que é para ele convencer a Malu para deixar ele operar ela. E logo em seguida, antes que o Rafael responda, a cena vai para a Cecília e a Malu, que ainda estão conversando, e a Cecília pergunta se o Dr. Cisneiros tem vindo ali.
A Malu responde que sim, que muitas vezes até mesmo perdeu as contas, e a Cecília pergunta como que ele se importa com ela. A Malu responde que bem, só que e fica calada, e a Cecília pergunta o que e pede para que ela continue. A Malu então pergunta se ela não já sabe e a Cecília fica calada, e a Malu diz que ele e o pai dela resolveram operar ela novamente, só que o doutor disse que essa operação é para que ela volte a ver novamente. Cecília então pergunta se ela não se alegra com isso. A Malu responde que não, e a Cecília responde que se tinha alguém que desejava voltar a ver era ela e agora não quer mais. A Malu fala que não quer que ele opere ela e que não quer mais voltar a ver, porque ela não é um desses animaizinhos aí de laboratório para que assim eles fiquem fazendo teste com ela. A Cecília interrompe e diz que isso não são testes, e a Malu diz que é sim, são testes sim, porque eles não sabem se ela volta ou não a ver. A Cecília fala que nesse caso, mesmo assim, ainda é cedo para decidir isso e que ela pense bem e que depois eles veem isso. A Malu, por sua vez, na lata, diz que não quer pensar mais em nada e que está falando muito sério, que não quer que esse doutor opere ela de novo. Mais à frente, a Cecília já em casa está revoltada com a Ana Bruxa e a bruxa pede que por favor deixe ela ficar ao lado da Maluzinha e que por favor não demita ela. A Cecília diz que não só faz isso nesse momento porque isso só iria trazer ansiedade para Malu e isso é o que menos ela precisa e que tudo que ela faz é só pela Malu e que para que a Malu fique bem, ela tem que engolir essa raiva que a Cecília está sentindo da Ana Bruxa e que somente pela Maria de Jesus que ela vai permitir que ela fique ainda naquela casa. A Ana Bruxa, aos prantos, em uma falsidade da molesta, ela diz que muito obrigado por deixar ela ficar ao lado da Maluzinha. A Cecília, ainda muito revoltada, diz que ela preste atenção porque ela vai proteger a filha, custe o que custar, e que não vai deixar que ela a prejudique e pergunta se ela entendeu. A Ana Bruxa joga o veneno dela e fala que a única culpa dela foi se apaixonar e acreditar nas palavras de João Miguel. A Cecília pergunta que palavras são essas porque o João Miguel sempre falou que ama a Maria de Jesus e que ela mesma sabe disso e que, além de tudo, esse assédio que ela está falando custa muito ela acreditar que isso seja verdade e que se nega a acreditar nisso. A Ana Bruxa fala que tudo bem, então que ela fale com a Dona Ofélia porque ela também sabe de toda a verdade. Cecília, por sua vez, fica surpresa e pergunta a Ofélia, e a Ana Bruxa responde que sim, porque ao ver que o João Miguel não chegava em casa, ela mesma, a Ofélia, foi na casa dela, da Ana Bruxa, e foi testemunha que o João Miguel estava lá sim com ela e que ela, a Ofélia, não terá motivos para negar isso. Gente, mais à frente vocês verão que esse veneno dessa cobra infelizmente acaba fazendo efeito e a Cecília vai dizer um monte de coisa ao João Miguel quando vê ele. E vocês vão entender mais à frente porque nesse momento a Candinha chega para visitar a Malu e a Malu fala que foi muito bom que ela chegou porque ela nem imagina tudo o que está acontecendo e que não sabe o que é. E a Malu diz que na verdade ela sabe sim, é que não quis dizer à mãe dela porque isso iria deixar ela, a Malu, sem graça, e diz a Candinha que a Cecília colocou ela em uma saia justa que até sentiu que o sangue dela subiu todo para a cara dela quando ela perguntou. A Candinha, por sua vez, fica ali, olha, toda perdida sem saber o que Gota Serena, a Malu, está falando e pede para que ela vá por partes, porque em primeiro lugar ela chegou, se sentou para descansar e escutar ela, e em segundo botou as coisas que ela pediu, que trouxe e que está ali no pé da cama. E agora sim, elas estão acomodadas e tranquilas, então agora ela pode sim falar do que se trata, porque agora ela tem a Candinha para lhe escutar. A Malu então diz que está com uma coisa na cabeça e que ela sente que está pirando com isso, e a Candinha pede para que ela conte. A Malu então diz que o problema é que o Dr. Cisneiro lhe beijou e a Candinha fica ali, olha, surpresa com essa revelação. Logo depois a cena vai lá fora, onde a Cecília está ali, olha, de bobeira, e o Miguel chega
e pergunta como vai as coisas. A Cecília diz que está muito mal porque tem uma coisa nessa vida que ela não perdoa, que são os traidores, e que ele, o Miguel, pertence a esse grupo. O Miguel pede desculpas e diz que não entende por que ela fala dessa maneira e que gostaria muito que ela desse uma explicação. A Cecília diz que, na verdade, quem deveria dar essa explicação era ele, porque ela, a Cecília, apoiou ele quando o Patrício nem queria deixar que ele se aproximasse da Malu. O Miguel diz que sim, que agradece muito por isso, e a Cecília diz que sim, que fez isso porque acreditava nele e no amor que ele dizia que sentia pela filha dela, e que com essa mesma força que apoiou ele, ela agora retira toda essa confiança dela nele. O Miguel, por sua vez, tenta se explicar porque, na verdade, nesse momento ele não sabe nem o que molesta a Cecília está falando, mas a Cecília não deixa ele falar e pede para que ele coloque uma coisa na cabeça e declara que não quer que ele seja companheiro da filha dela e que ele não merece uma mulher como a Maria de Jesus. E diz ao Miguel que garante que ela fará tudo possível para afastar ela dele.